Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá a hora ideal que estarás a ver esse vídeo. Então nós prometemos que traríamos uma aula sobre o perfil anêmico, que é uma componente importante para o estudo das anemias a nível bioquímico, ok? Sublinhar que no estudo das anemias não só usamos este instrumento bioquímico, temos também o uso de hemograma, temos outros índices, ou seja, outros instrumentos aí que podemos recorrer a nível hematológico, ok? Mas na bioquímica a gente vai trabalhar com esses marcadores que estaremos a discutir, que é o ferro sérico, ferritina sérica e TBC. Então esses outros só vamos tocar aí de forma cruzada, né? Ou linear, por aí. Ok. Pois bem, está aqui a começar nossa aula, nós temos aqui o ferro. Aqui estamos a estudar as anemias, ok? Estamos a investigar as anemias. O que seria uma anemia? Uma anemia seria uma deficiência de oxigenação dos tecidos do organismo por diminuição da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. Ou seja, nós temos o hábito de logo ao ver o hemograma com a hemoglobina diminuída já nos fizeram uma certa anemia, ok? Lembrar que a anemia é tida como condição médica, né? Não como uma doença, mas sim como uma condição médica, ok? Agora, por que nós chegamos até uma certa anemia, ok? Por quê? Porque realmente há uma diminuição de hemoglobina, ok? Diminui a hemoglobina, diminui a capacidade de transporte de oxigênio pelo organismo, ok? Então, quando isso acontece, a hemoglobina pode reduzir por vários motivos, pode ter várias causas da sua diminuição. Nós podemos ter essa diminuição por causa do ferro, o ferro que a gente consegue obter através da alimentação, ok? Ele é absorvido a nível do duodeno, né? É captado lá e metabolizado lá. Temos lá a transferina, que o transportador vai transportar para os tecidos, para a sua utilização. E também vai se transportar esse ferro para o seu armazenamento, né? Em forma de ferritina, hemosiderina e outras proteínas por aí. Então, nós temos também outros casos, né? Estamos a falar, por exemplo, da vitamina B12, folato por aí. Então, este é um dos instrumentos, tá bom? Tanto que a gente, no fim desta aula, estará em altura de decidir se, ok, a gente está diante de uma anemia. Essa anemia será por deficiência de ferro ou será uma anemia mesmo por uma doença crônica? Então, já estaremos em altura de fazer essas decisões. Ok. Nós temos aqui esse esquema aqui é tido como eritropoese, que é um processo que tem como objetivo produzir, neste caso, os eritrócitos. Agora temos a eritropoetina como primeiro elemento aí, que vai dar estímulo, o primeiro impulso, né? A célula-mãe para poder começar o processo. Por isso que nós podemos ter uma anemia por uma doença crônica, principalmente as pessoas que sofrem de uma, ou seja, têm uma insuficiência renal crônica. Essas pessoas são suscetíveis de desenvolver uma anemia por causa disso. Nós não teremos estímulo, mas que eu tenha ferro biodisponível, não tenho como começar o processo. Por quê? Porque não estou a receber estímulo. O eritropoetina não está a ser produzido. Vamos correr, senão não se trabalha. Vamos ver quando formos a falar de hematologia. Vamos detalhar tudo o que acontece aqui nesse esquema de hematologia. Agora vamos correr com o tempo. Vamos ver a nossa bioquímica. Eh, temos aqui temos aqui agora os fatores que vão influenciar a absorção do ferro. Se eu comentei aqui que o ferro a gente obtém através da alimentação, pois bem, e se isso acontece, isso pode ser influenciado por quantidade de ferro que a gente tiver no organismo, ou ainda por velocidade da eritropoese. A quantidade de ferro que a gente tiver no organismo, se a quantidade for maior, nós teremos uma absorção diminuída, e se for menor, a absorção será aumentada. Uma relação inversa. Mas vamos encontrar uma relação direta quando formos a falar da velocidade da eritropoese. Por mais que eu tenha ferro biodisponível ou em quantidades consideráveis no meu organismo, eu não vou poder, ou seja,
por mais que esteja em quantidades consideráveis, o que vai acontecer é o quê? O que vai acontecer é o quê? É que eu vou ter uma absorção elevada. Tenho uma absorção elevada. Ok? Uma absorção elevada. Embora tenha quantidades consideráveis. Vamos continuar. Temos aqui agora a determinação laboratorial de ferro sérico. Ok? Como é que isso acontece? Nós temos aqui um método que é usado, a colorimetria, né? Ou Goodwin modificado. Temos o princípio. O princípio preconiza que nós estamos a falar de uma reação que vai acontecer no meio ácido. Ok? Então, o ferro vai se encontrar ligado a transferir, vai se dissociar em íon férrico, e para ele poder ir até o íon ferroso, vamos usar uma hidroxilamina, e após o uso dessa hidroxilamina, se tornar o íon ferroso, haverá adição, ou seja, adicionar-se-á ou a ferrosine, que vai poder reagir com esse ferro ferroso, formando um complexo magenta brilhante. Então, esse complexo que vai ser medido no espectrofotômetro a um comprimento de onda de 560 nanômetros. Então, essa medição vai nos dar o que? A concentração do ferro sérico na amostra. Então, é assim como é que acontece o teste. Como acontece o teste. Ok? É assim como acontece o teste. Temos aí a reação de forma esquematizada. Aí onde escrevi POH significa produtos oxidativos da hidroxilamina. Ok? Temos já a amostra. Agora, o paciente tem que vir, colher a amostra com esta jejum no mínimo de 8 horas, soro não lipêmico nem hemolizado. Significa que em nenhum momento, não só a nível da análise do ferro sérico, mas em todas as determinações bioquímicas, em nenhum momento usar soro lipêmico ou soro hemolizado. Isso é fatal. Por quê? Porque os resultados serão extremamente aumentados. Nós estamos a usar a técnica de espectrofotometria ou colorimetria. E no fim dessas duas técnicas, tem que perceber que o que acontece é a medição das concentrações, considerando neste caso, a absorvância que esses preparados vão apresentar. Ok? Imagina, nós temos aqui essa imagem. Imagina está a usar o tubo. Verifica o tubo seguinte aí, o tubo 2. Tubo 2 está a apresentar uma lipemia. Ok? Uma amostra que esteja nessas condições aí. Aí já tem uma certa absorvância que não corresponde à concentração de ferro. Então você vai fazer a medição, vai dizer que o paciente está a morrer, enquanto nem é isso. Se calhar está dentro dos valores normais do ferro presente no organismo dele, mas por causa do uso de amostra incorreta. Hemólise também, verifica lá o primeiro tubo aí. O primeiro tubo já traz uma absorvância terrível. Já traz uma absorvância aí terrível. Agora, vamos continuando. Temos aqui capacidade total de ligação de ferro. O que é isso de capacidade total de ligação de ferro? É a quantidade total de ferro que se pode ligar a transferir, ok? E esse indicador, ou seja, esse analito, ele é usado juntamente com o ferro sérico, de modo a fazer uma investigação para saber se estamos diante de uma anemia por deficiência de ferro ou não, ok? Temos aí a determinação da TBC, ou da capacidade total de ligação de ferro. Usamos o método colorimétrico, ou também conhecido como método de ferrosine. Portanto, aqui nós temos como princípio, agora, muita calma aí, há outros que fazem confusão, é sempre importante considerar que esse princípio não é que vai diretamente para o próprio TBC. Nós estamos a falar de um princípio que vai trabalhar, ou seja, estamos a falar de duas determinações, de UBC, ok? De UBC, que é capacidade latente de ligação de ferro, e também ferro sérico, que os dois somados vão nos dar TBC. Agora, na técnica que vamos usar para a UBC, vamos usar dois reagentes. Um reagente que vai conter ferro, que vai se ligar à transferina presente na amostra, e neste caso, o ferro que vai restar do primeiro reagente vai reagir, neste caso, com o segundo reagente. Ok? Vai reagir com o segundo reagente, que é a ferrosine.
ou seja, o ferrocínio, né? E formando esse complexo magenta de cor, uma magenta, neste caso, intensa. Então, mede-se a absorvância entre o comprimento de onda de 540 a 580 nanômetros. Estão a perceber? Então, temos dois reagentes. O primeiro vai ligar-se a toda a transferência possível na amostra e o que resta de ferro, naquele primeiro reagente, já vai reagir com o segundo reagente, que é ferrocínio. Tá ligado, né? Tudo bem. Agora, agora, a quantidade de ferro que permanece livre após a saturação e que forma complexo com ferrocínio corresponde à capacidade latente de ligação de ferro, ok? Então, ao tal UBC. Então, vai se somando, vai se fazer também a determinação de ferro cerco. Somando essas duas determinações, vamos dar aquilo que é TBC. Então, aí por baixo, nós temos, neste caso, os intervalos normais de capacidade latente. O primeiro é capacidade latente de ligação de ferro, o segundo é capacidade total de ligação de ferro. Ou seja, o primeiro é UBC, o segundo é TBC. Continuando, temos aqui a ferritina sérica. O que é isso de ferritina sérica? É uma proteína globular que se localiza essencialmente no fígado, que é a mais importante proteína de reserva de ferro. Então, essa proteína é encontrada em todas as células, né? Especialmente aquelas envolvidas na síntese de compostos férricos e no metabolismo na reserva de ferro. Portanto, a ferritina é a nossa reserva, ok? Nossa reserva de ferro. É o terceiro marcador que vamos usar na bioquímica. E pode estar a se perguntar, por que nós estamos a falar de significado clínico? Por que sempre estamos a falar de determinação, amostra? A interpretação, ou seja, o significado clínico, vamos discutir lá no fim de forma cruzada. Não, para podermos perceber com mais facilidade. Eu preparei um quadro aí para isso aqui ser mais fácil de fazer. Continuando, nós temos aqui a determinação de ferritina sérica com o uso do método colorimétrico indireto baseado em imunoaglutinação. O que isso significa? Significa que o método sim é colorimétrico. No fim de tudo vamos ter aí o complexo formado. Mas em imunoaglutinação por quê? Porque nós estamos a falar aqui das partículas de látex. Partículas de látex que são estabilizadas e sensibilizadas com anticorpo antiferritina humana. Então, que vão ser aglutinadas de seguida pela ferritina presente na amostra. Então, a intensidade da aglutinação, essa já é a medida em absorvância, ok? É a medida em absorvância. Significa que a absorvância vai indicar, consequentemente, aquilo que é absorção, ou seja, que é a concentração da amostra. Temos aqui a reação de forma esquematizada, né? Forma esquematizada que aí podem ver. Então, esse aglutinado de látex e ferritina, então vai formando o quê? Vai formando esse imunocomplexo aí. E quanto à amostra, a amostra também tem que ser cogida quando o paciente está no jejum mínimo de 8 horas. Aqui podemos usar soro ou plasma, mas se usarmos o plasma temos que considerar o anticoagulante EDTA e não os outros. Temos a estabilidade, temos aí os valores esperados, né, nos recém-nascidos, nos bebezinhos aí de 1 mês, aí de 5 a, ou seja, 2 a 5 anos, 6 meses, a 15 anos, e também nos adultos, ok? É só parar o vídeo, continuar a ver e eu tomar aí uma nota para o seu aprendizado. Agora, vamos para o significado clínico. Aqui vamos prestar tanta atenção possível aqui. Vamos para o significado clínico. Ok? Significado clínico. Agora, a ferritina sérica, quando está baixo, pode indicar o quê? Uma anemia ferropriva. Ok? Uma anemia ferropriva. Quando está elevado, pode indicar uma doença crônica. Vamos falar de câncer ou doenças autoimunes, ok? Alguns processos inflamatórios. O ferro sérico, ele pode estar baixo, indicando uma anemia ferropriva, ou uma infecção ou inflamação crônica. Também podemos encontrar aí doenças renais. E também pode ser elevado, indicando aí uma hemocromatose, né? As anemias hemolíticas, ok? Ou intoxicação por ferro. Então, TBC
baixo pode indicar uma inflamação crônica ou doenças hepáticas. Ou mesmo podemos estar a falar de uma sobrecarga de ferro. E temos aí a deficiência de ferro, ou seja, o valor elevado de TBC, que pode indicar uma deficiência de ferro ou uma anemia ferropriva. Mas temos ainda essa tabela. Temos essa tabela. Ok, qual é o comportamento bioquímico de uma anemia ferropriva? Uma anemia ferropriva a nível bioquímico vai se apresentar por valor, ou seja, por ferro sérico baixo, ferritina sérica baixa, TBC, que é capacidade de ligação de ferro, alto. Ok? Significa o quê? Significa que nós estamos a falar de ferropriva, anemia ferropriva. É aquela que é caracterizada, ou seja, que se manifesta porque realmente eu tenho problema, ok? Na minha alimentação. Ou seja, eu não passo uma alimentação rica em ferro, ok? Então, por isso vou cair numa anemia ferropriva. Significa que está a faltar ferro na circulação. Está a perceber? Está a faltar ferro na circulação. Enquanto que o motivo é não se alimentar por alimentos que contenham ferro, certo? Agora, é por isso que ferro sérico vai estar baixo, por esse motivo. A ferritina sérica também vai estar baixo. Se eu não consigo, ou seja, abastecer o meu organismo, o meu depósito não tem como ficar cheio, tá bom? É por isso que a ferritina sérica está baixa, porque é o nosso depósito. Então, o depósito não tem como ficar cheio enquanto não abastecer o meu organismo. E a capacidade da delegação de ferro vai estar alta, porque vamos encontrar uma transferina livre, ok? Vamos encontrar uma transferina livre aumentada para poder fazer, tentando ligar-se ao ferro, que nem consegue chegar à corrente sanguínea, porque eu não estou a me alimentar, ele que contenha isso. Estão a perceber? Ok? TBC aumenta, porque eu não me alimento por o que contenha ferro, então ele não tem o que transportar. Ele está bem lá disponível. Eu estou aqui, quero transportar ferro a transferir. Enquanto não está lá. Então, o comportamento, a sua manifestação será através de TBC elevado. Agora, temos aqui anemias por doença crônica. Nesses casos, o que acontece? Na anemia por doença crônica, o ferro sérico pode estar baixo, assim como normal. A ferritina sérica pode estar elevada, assim como normal. Ferro sérico baixo ou normal, por quê? Pode estar normal em que situações? Eu posso me alimentar de algo que contenha ferro. Estou a me alimentar aí de carnes vermelhas, tudo, epá, as vísceras, por aí, numa boa. Mas o que acontece? Eu tenho o problema da eritropoetina. Estão a perceber? Tenho o problema da eritropoetina, aquilo que eu vos mostrei lá no início. Ok? Tenho problema de eritropoetina, está aqui, porque a eritropoetina é que vai dar o pontapé, neste caso, vai dar o primeiro comando para começar essa produção do quê? A produção dos eritrócitos. Então, eu teria uma hemoglobina reduzida, mas não porque eu não tenho ferro. O ferro existe, mas a eritropoetina que tem que dar aí a voz de comando não está disponível. Estão a perceber? Então, mais ou menos isso, ok? Deixa lá, voltamos para lá. Vamos voltar para lá. Voltamos. E a ferritina sérica também está aumentada ou normal. Em que situações? E o porquê disso? Tão simples. Ferritina sérica pode estar aumentada ou normal. Por que pode estar aumentada? Pode estar aumentada realmente porque existe uma quantidade suficiente. Eu consigo coletar ferro. A minha alimentação consegue me dar ferro. Todos os dias, né? Toda vez que eu for me alimentar, por exemplo, eu consigo disponibilizar ferro para o organismo. Mas eu aquilo que eu já comentei, eritropoetina. Então, falar de um paciente que tem uma insuficiência renal crônica. Não tem como. Ok? Então, caímos nessa anemia por uma doença crônica. TBC pode estar baixo, assim como normal. Então, vamos encontrar aí ferro retido nos estoques. Temos aí falado de uma inflamação que vai inibir a liberação ou redução de TBC. Mais ou menos isso. Ok? E temos por aí a anemia sideroblástica. Essas anemias geralmente são caracterizadas por, ou seja, nesse tipo de casos, nesse tipo de anemia, o ferro chega lá, mas ao invés de ser usado para a construção da hemoglobina, haverá um erro no próprio processo. Numa situação em que esse ferro já será encontrado, ou seja, será depositado no citoplasma, além de participar realmente
no processo da produção da própria hemoglobina. Então, haverá esse problema aí, ok? Então, haverá um defeito da utilização do ferro pela medula. É aquilo que eu acabava de dizer. Então, esse ferro vai se acumulando aí no citoplasma. E a nossa microscopia pode nos dar alguns corpúsculos aí, ok? Mas isso vamos discutir mais lá na hematologia, né? Vamos discutir bem lá na hematologia, os corpos que nós podemos encontrar, qual é o olhar hematológico a nível das anemias, né? Vamos discutir na hematologia. Temos anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Por que, que o ferro sérico está alto, ferritina sérica está alto, está normal, TBC está baixo? Por quê? Lembrar que a anemia hemolítica é aquela que se manifesta na seguinte situação. Eu tenho uma taxa de destruição elevada em relação à taxa de produção. Ok? É o seguinte. O meu organismo, a cada dia, há uma hemácia que perde a vida, ou seja, há uma hemácia que é destruída e há uma hemácia que é reconstruída. Ok? Construímos, destruímos. Agora, tem alguns casos em que o organismo se encontra neste caso, numa discrepância, numa discordância desses dois processos. Numa situação em que destrói-se mais do que se produz. Ok? Imaginemos, eu estou a produzir, por exemplo, 2 hemácias por dia. Enquanto estou a destruir 10. Estou a perceber isso? Produzo 10, mas destruo, ou seja, produzo 2 e destruo 10. Então aí o que é que vai acontecer? Eu terei uma hemoglobina reduzida, praticamente estou a cair uma anemia. E nessa situação, podem lembrar, os que já aprenderam hematologia já sabem, nessa situação podemos encontrar os demais elementos aí, ou os demais índices matemáticos, nos seus valores normais. Ok? Por quê? Porque não é defeito na produção. É simplesmente a taxa de destruição que está elevada do que o normal. Tão simples quanto isso. Ok, temos aqui as hemocromatoses aí, ou aí, estamos a dizer que não é uma anemia, mas é diferencial por aí. Então vamos encontrar uma sobrecarga de ferro por absorção aumentada ou transfusões repetidas. Então, ferro vai estar aí bem cheio no organismo. Estamos a falar de transfusões repetidas, né? Então, essa é uma breve interpretação ou uma breve forma de estudar as anemias a nível bioquímico. Então, é só deixar aí o seu like, deixar aí o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para que demais pessoas possam aí aprender, possam dar os seus comentários e se quiserem pode deixar aí nos comentários se quiserem. Eu posso preparar uma aula trazendo casos clínicos, igual como fizemos lá no perfil hepático. Preparamos lá alguns casos e juntos discutimos, né? Acho que foram por aí 3 casos. Então, em cada caso, a gente vai ter lá um bocadinho de estudo do historial clínico. Depois vamos ter a suspeita. Depois vamos ter os resultados de laboratório. Então, vamos fazer o cruzamento daquilo que é a suspeita clínica e os resultados que a gente terá obtido. Ok? Então, fazemos essa triangulação dos dados. Chegamos a ter uma conclusão. Então, é só deixar isso no seu comentário, se quiser. Então, eu posso preparar uma aula especificamente para o estudo dos casos, né? Estudo de casos. E, por hoje, vamos parar por aqui. Então, a aula foi bem corrida mesmo, foi bem corrida. E também podem dar sugestão da próxima aula que vocês quiserem, né? Se querem perfil renal ou se querem perfil lipídico aí, podem deixar aí nos comentários, nós vamos preparar a aula. E bom aprendizado. Tchau.